Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei. Vou tentar falar rápido para esse vídeo ficar curto, beleza? Vamos lá, Manuela Dávila no Roda Viva. Na verdade, é o seguinte, cara, ela tava ali no modo lacrator, né? Nossa, vou lacrar, porque tava espetando todo mundo, atacando com todo mundo, não respondendo nada, só batendo nos caras. É um festival, o Roda Viva dela é um festival de memes, cara, né? Na verdade, assim, toda a solução para ela é cobrar imposto do rico. Ela é uma mulher de uma única proposta, cobrar imposto de rico. E olha só que interessante, né? Vou até deixar para falar depois, né? Para mim, essa entrevista ela pode ser resumida em dois momentos. No momento 35, no minuto 35:50, onde ela fala o seguinte: o problema do Brasil não é gasto, é incapacidade de arrecadar. Então, assim, isso pra mim resume o pensamento de uma pessoa. Não, o Brasil não gasta demais, só tem que arrecadar mais imposto. Isso pra mim resume todo o pensamento da Manuela Dávila. E também numa hora, exatamente na 1 hora e uns quebradinhos, onde ela fala ali, um cara pergunta pra ela o que ela vai fazer pra diminuir salário de deputado e senador, e a resposta dela é absolutamente, assim, extraordinária, o quanto que ela consegue ser esse meme ambulante, tá? Vamos começar. Gostaria de deixar claro aqui que a mãe da Manuela Dávila, ela é juíza e ela recebe um salário acima do teto constitucional. Sim, a mãe da Manuela Dávila recebe super salário, pago com o quê? Com o imposto dos mais pobres. Olha que bonito. A mãe da Manuela Dávila, olha só, em janeiro de 2017, ela ganhou, vou dar um exemplo aqui, tá? Em janeiro de 2017, ela ganhou de subsídio 30 mil reais, depois mais vantagens pessoais, 4 mil, indenizações, 16 mil, e mais outra aqui, vantagens eventuais, mais 10 mil. Pois é, janeiro de 2017 foi esses os ganhos da mãe de Manuela Dávila. Teve mês, ou você vai vendo os olerites dela lá, teve mês que ela tirou mais de 47 mil reais, cara. Né? Então, assim, uma mulher dessa quer vir falar de comunismo no Brasil, quer vir falar de elite, quer vir falar de milionário, né? Vamos lá. O Roda Viva começa com uma perguntinha boba, cara. E é impressionante como sempre fazem essas perguntas pro candidato. E é uma pergunta muito idiota. Mas o seu partido conversou com o partido A e conversou com o partido B? Cara, essa pergunta é muito besta e todo candidato tira de letra. Tá, eu quero ganhar a eleição, eu vou conversar com todos os partidos, né? Perguntinha besta, enfim. Aí vamos lá. 7 minutos e 30 segundos, a Vera Magalhães faz uma pergunta perfeita para ela, né? É o seguinte, como é que você vai recuperar aí a capacidade de investimento do Estado, que você fala de recuperar a capacidade de investimento do Estado, no Estado quebrado? A mesma coisa que ela falou, que o pessoal falou no Ciro Gomes, lá na Sabatina da Jovem Pan, e o Ciro Gomes lá no auge da sua autoridade falou: eu vou pagar a dívida pagando. É mais ou menos isso que ela falou. Ela falou o seguinte: como você vai investir com o Estado quebrado? E aí ela dá uma resposta extra genérica, e ela dá o exemplo do Estado do Maranhão. Não, porque no Maranhão a gente investiu... Só que é o seguinte, minha linda, o Maranhão é um estado deficitário. Sim, o Maranhão só sobrevive porque ele pega ali dinheiro do Pacto Federativo, então os outros estados pagam para a União e a União destina para o Maranhão. O Maranhão é um estado deficitário. Não dá para você dar o exemplo do Maranhão como exemplo de estado que investe, porque ele não investe o seu dinheiro, ele investe o dinheiro dos outros. Aí fica fácil, né? Vamos lá, no minuto 13, um rapaz lá pergunta para ela sobre a Carta del Lavoro, né? Ela fala tanto do fascismo, a Carta del Lavoro vem ali do Mussolini, e aí ela responde o seguinte, né? Manuela, o que você acha da Carta del Lavoro? Olha, tu é da campanha do Bolsonaro que defende regimes não democráticos, que defende tortura, blá blá blá. É isso, cara, foi isso. O cara perguntou pra ela da Carta del Lavoro, ela falou: você é da campanha do Bolsonaro e atacou o Bolsonaro. Essa foi a resposta da Manuela Dávila, né? Depois o Joel, aos 15 minutos, perguntou pra ela, o Joel é engraçado, que ele parece o John Lennon jovem, né? É o aspirante de John Lennon. Fez uma pergunta que é uma pergunta perfeita. O PCdoB defende ditaduras, né? Como da Coreia, Venezuela, etc. Como que você lida com isso? Ela fez uma resposta também super genérica, que ela diz basicamente: eu defendo o diálogo e a paz. Aí ele falou: não, tudo bem, cara. Agora o PCdoB, né, defende agora. Não, nós não seguimos modelos. Nós vamos fazer um comunismo só do Brasil. Nós vamos inventar aqui o comunismo do Brasil. E isso é, pra mim, a coisa que mais há de repugnante. Nesse ponto, eu sou muito conservador. Se você não tem exemplos das coisas que você propõe dando certo ao redor do mundo, você não vai reinventar a roda, cara. Você não vai conseguir fazer o seu capitalismo, o seu comunismo dar certo. Tipo assim, o mundo tá dando uma aula do que dá errado. Você quer repetir, né? Não, eu não sigo o exemplo. Não, eu não sigo o exemplo. Tipo, o cara pega
um barco e afunda. Você está construindo um barco exatamente igual do cara que vai falar, não, eu não sigo exemplo, eu vou fazer o meu aqui e vou afundar, vou afundar aqui, enfim. Aí o Lessa pergunta para ela assim, ué, o PCdoB apoiou Stalin, apoiao Mao, Mao Tse Tung, etc. O que você acha ali disso? O que você acha do Stalin? Olha, os outros partidos, a resposta dela, os outros partidos não tem presidente mulher, não tem mulher senadora, não tem negro deputado. Cara, juro que foi isso, vejam isso. Aí depois ela pega e fala assim, tá, mas o que você acha de Stalin e Mao? Né? Ela fala exatamente essa frase 2 vezes. Eu acho que foi um ciclo de guerras e mortes no mundo inteiro. Tá, mas o que você acha do Stalin e do Mao? Eu acho que foi um ciclo de guerras e mortes no mundo inteiro. Foi essa a resposta dela. O que você acha do Stalin? Um ciclo de mortes e guerra no mundo inteiro. Essa foi a resposta dela. Aí, depois, nos 22 minutos, a Vera Magalhães falou assim, olha, você admira em alguma parte o regime da Venezuela? De novo, a mesma resposta. Olha, eu não tenho modelo, nós precisamos de paz e para de colocar a linha na fogueira. Vocês querem ficar falando de Venezuela, quando a gente tem que falar dos nossos países aqui? Pô, vocês ficam colocando linha na fogueira? Quando o PCdoB fala da Venezuela, ok. Agora, quando a gente critica, não, vocês estão querendo colocar lenha na fogueira. Beleza. Aí, aos 25 minutos, alguém da rua perguntou, proposta para a educação. E ela propôs exatamente como é hoje. Ela falou, eu sou contra a federalização, é o seguinte, ela propôs o oposto do que funciona no resto do mundo, o oposto do que a gente quer para o Brasil e exatamente como é hoje. Né? Ela falou, nós queremos federalizar, descentralizar, ela quer o contrário, ela quer centralizar os investimentos, centralizar a educação e é justamente o que a gente não quer. A gente quer ali, hoje, o que você tem? 70% dos impostos indo para a União para depois redistribuir e, consequência disso, você tem 4 vezes mais investimento em ensino superior do que em ensino básico e todos os indicadores desse planejamento centralizado mostram, PISA, etc., de que apesar de a gente investir cada vez mais dinheiro, a nossa qualidade da educação só cai. E ela propõe exatamente a mesma coisa, né? Beleza. Depois o rapaz traz um dado para ela falar, olha, os mais ricos, porque ela fala muito de tributar os mais ricos, olha, os mais ricos são os que ganham acima de 5 mil reais. Então o cara ganha mais de 5 mil reais aqui no Brasil, ele já está entre os 5% mais ricos. Aí ele fala, pô, você vai falar muito de taxar grandes fortunas, tá? O que é grande fortuna? O que é taxar os ricos, né? Já que quem ganha 5 mil reais já está entre os 5% mais ricos. Ela fez exatamente igual o Ciro. Ela fez exatamente igual. Não, porque tem um estudo que fala que se a gente taxar aqui os ricos, vai dar 200 bilhões de arrecadação. Aí o cara fala, cara, desculpa, de onde você tirou esse estudo? Ah, não, agora tá na minha pasta aqui, depois eu te mostro. Ela inventou um número. Não, vou taxar os mais ricos e vou tirar aqui da cartola 200 bilhões. Ela simplesmente inventou esse dado, né? Beleza, depois, no minuto 32, o rapaz lá do Bolsonaro contou todo o drama da família dele na cortina de ferro. Falou, o PCdoB defende isso. Né, esse drama aqui que minha família viveu na cortina de ferro, ela falou assim, sabe o que é extraordinário em ser uma mulher brasileira de esquerda feminista candidata em 2018? Que a gente vai dizer não ao ódio, a gente vai dizer, enfim, não respondeu nada da União Soviética. Aí no meio lá da calorado foi a hora que o cara citou o seguinte, a senhora é a favor de castração química para estupradores? Ele perguntou isso 4 vezes para ela. Ela respondeu tudo, menos a resposta certa. Ela falou o seguinte, a senhora é a favor de castração química para estupradores? Eu sou a favor de que não exista tanto estupro. A senhora é a favor de castração química para estupradores? Eu defendo que tenha menos estupro no Brasil. A senhora é a favor de castração química para estupradores? Meu sonho é que minha filha não seja estuprada numa festa por estar bêbada. Eu juro que foi. Assistam. Foi exatamente isso. Exatamente isso. Aí o cara voltou para a pergunta da cortina dessa. A senhora acha que a minha família gostou de viver todos aqueles dramas na cortina? Ele contou de novo os dramas. Você acha que a minha família gostou de viver isso? Aí ela respondeu exatamente o seguinte. Eu acho muito triste que alguém com essa história linda apoie o Bolsonaro. Cara, eu juro, cara. Ela falou de tudo. Ela falou de feminismo, de ódio de Bolsonaro, de estupro, de tudo, menos da União Soviética. Ela falou de estupro, tá, e castração química? Ela falou... não quero estupro, e não falou da castração química. Ela não respondeu. Ela simplesmente atacou o cara, falou um monte, lacrou, né? Porque um monte de feminismo, lacrou. Mas ela é muito forte. Não é muito forte. Ela é simplesmente uma pessoa áspera, ácida, sem nenhum conteúdo.
Beleza, minuto 36 veio a pergunta do Joel, que era uma boa pergunta, apesar de que eu achei que ele não formulou ela bem, né? E aí ela falou uma outra coisa que resume mais ou menos o que eu acho dessa entrevista. Ela falou assim, diferente do gasto em casa, que não gera receita, o gasto público gera receita. Então é isso, cara, ela é basicamente isso, é um keynesianismo tupiniquim, né? Então, pô, por que a gente não sai gastando tudo, né? Depois ela fala o seguinte, não é justo que as famílias mais ricas não paguem tanto imposto. E a sua mãe? A sua mãe, ela tá não é nem entre os 5, ela tá entre os 1% mais ricos do Brasil, né? Que ela ganha dinheiro não porque ela produz alguma coisa, porque os mais pobres pagam imposto para ela ir lá mamar do Estado. E aí, essa pessoa também se aumenta o tributo dela ou de todo mundo menos a da sua família, né? Beleza. Aos minutos 38, eu não lembro o que. A jornalista da Folha falou o seguinte: o Lula falou que tu era bonita, né? Destacar os atributos físicos de uma mulher em um ambiente de trabalho é machismo, já que você é feminista? Aí ela perguntou assim: sim, mas ele falou que eu gostava de. Ele falou bem que eu gostava de política, etc. Ela relativizou. Ela fez o seguinte: não, ele fez. É a mesma coisa que eu chegar, sei lá, ô, sua gostosa. Não, mas ó, você trabalha super bem. Então tudo bem eu chamar ela de gostosa? Aí ela, não, veja bem, mas ele falou isso, mas ele falou que eu gostava de política. Aí a pessoa falou, não, você tá relativizando. Ele foi machista ou não foi? E aí não teve como ela escapar. Falou, não, sim, ele foi. Mas ainda assim ela tentou consertar. Sim, mas ele foi, mas não foi nem de perto a pior coisa que eu ouvi. É a mesma coisa que... Eu dou um exemplo aqui. Eu vou, sei lá, ô, sua gostosa. Não, mas você trabalha bem. E a mulher não poder reclamar porque eu falei que ela trabalha bem e também não foi nem de longe o pior que ela já ouviu. Foi exatamente isso que a feminista Manuela Dávila falou quando colocada na parede sobre o Lula. Depois, aos 40 minutos, qual a chance de você desistir da sua candidatura? De 0 a 10. Ela, 0! Poxa, vocês só falam isso de mim, só falam da minha desistência de candidatura? Aí a Vera Magalhães foi perfeita. Ela falou assim, não, a gente fala isso do Meirelles. O Meirelles, por exemplo, ouvi isso todo dia. Ela falou, com razão, porque ele tá do lado do Temer. Então, peraí, então não é só você que ouve essa pergunta, né? Então o seu vitimismo falhou ali. Vera Magalhães foi perfeita. Minuto 43, perguntaram pra ela de aborto. E é assim, ó, cara... Se ela é feminista, se ela abraça a pauta do aborto, a pergunta que veio pra ela foi uma bola levantada pra ela cortar. O cara nem fez uma pergunta áspera, só perguntou ali do aborto. No final das contas, como é isso que eu quero mostrar. Ela é tão sem proposta que ela falou, no final das contas, ela acabou assim, eu não tenho uma proposta exata na minha cabeça. Cara, é exatamente a mesma coisa que eu peguei e falei assim, eu sou liberal, então eu quero reduzir imposto. Tá, como é que você vai reduzir imposto? Eu não tenho uma proposta ainda. Cara, é ridículo, cara. É uma candidata que se diz feminista e não tem uma proposta pra aborto. Cara, assim, é muito ridículo, né? Beleza, 44. Faz uma pergunta ridícula. Você sofreu machismo, ela ficou um puta tempo lá falando ali. Sofri machismo, ficou falando dos machismos lá que ela sofreu. Aí, os 50 minutos, a Vera foi perfeita de novo. Falou, olha, sobre corrupção, tal. E aí, o PT, né, e o Lula roubou ou não? Aí de novo ela vai lá, não, o Lula tá preso porque ele é o primeiro nas pesquisas, né? Porque não tem prova, tal. Pra acabar a corrupção, ela deu aquela resposta genérica de sempre. A gente tem que ter controle social, tem que ter controle público, o povo fiscalizando e blá, blá. Tá, como? Me fala como. Me fala uma ferramenta eficaz, eficiente do povo fiscalizando os gastos públicos que o seu partido apresenta. Me fala, não fala. É só esse discurso genérico, né? E aí ela fala uma coisa muito bacana, ela fala assim, a gente consegue combater a corrupção, investigar, só que a gente não consegue evitar que a corrupção aconteça. E aí um outro entrevistador, ele deu a resposta liberal clássica, é o clichê do liberalismo. Tá, será que não é porque tem muito Estado? Tipo, será? Olha a resposta da Manuela Dávila. É uma reflexão que eu tenho pra fazer, João. Cara, não é uma reflexão que você tem pra fazer, cara. Tipo assim, é a mesma coisa que eu sei lá, pintando uma parede de uma cor escura. Ó, quero pintar essa parede de cor escura. Aí eu tô pintando de preto. O cara fala, quer pintar de azul marinho? Pô, tô bem cinza escuro, bem. Agora se chegar um cara e falar assim, vou pintar de amarelo bem clarinho. Eu não posso falar que eu vou refletir sobre aquilo. Senão eu não posso falar em primeiro lugar que eu vou pintar a parede escura. É a mesma coisa que eu pegar... Falar assim, sou liberal, tá? Sou liberal. Aí um cara vem e fala assim, você não acha que a gente deve aumentar imposto? É uma reflexão que eu tenho que fazer. Não, você não pode estar no PCdoB e ainda ter que refletir se aumentar o Estado, aumenta a corrupção. Você não pode. Teoricamente, você já teria que ter tido essa reflexão. Você vê como ela se mostrou toda despreparada, apesar dela chegar com aquela pose, né? De, nossa, eu tô lacrando aqui, tô batendo em todo mundo, né? Beleza, 54. Vai dar perdão judicial a Lula? Vou.
Aí a Vera, perfeita, a Vera Magalhães, olha, o Lula foi julgado por Moro, pelo colegiado, pelo Supremo, tá errado isso? Você quer dizer que o problema é só o Moro? Que eles vivem batendo o Moro, né? Só que não foi só o Moro que condenou o Lula. Não devemos ter medo de criticar o judiciário. Nesse momento eu queria estar lá e falar, inclusive a sua mãe, que ganha acima do teto, ela fala ali, juiz não deve dar entrevista, juiz não deve desfilar por Nova York, falando do Moro. Ela tem várias fotos em Nova York. Tudo bem que ela é juíza, mas então ela pode desfilar em Nova York e o Moro não? Né? Eu queria perguntar para ela, e juiz deve ganhar super salário? E a sua mãe, que ganha, né? Beleza, aí 58, perguntaram pro rapaz do Bolsonaro, perguntou para ela, PCdoB acaba com o agro, né? Praticamente ele falou para ela que o PCdoB acaba com o agro. O que você pretende fazer, né, pra gente fazer isso? Ela, para fortalecer o agro, precisamos de um projeto de país. Aí ela pega e dá uma patada, assistam isso, no minuto 58, ela dá uma patada desnecessária no Lessa. O cara, tipo, fala um negócio e fala, eu estou com a palavra, se tu me permitir, eu vou falar. Deu uma patada completamente desnecessária. E aí começou um debate interessante, só que veio o intervalo, infelizmente veio o intervalo. E aí veio a pergunta quando voltou do intervalo, que é a pergunta que para mim resume essa entrevista. Você pretende diminuir salários e benefícios de deputados e senadores, né? Eu queria estar lá para perguntar, inclusive da sua mãe, que é do judiciário e ganha acima do teto. Aí ela falou o seguinte, olha, o problema do Brasil são os milionários que entram na política, viu? Ó, fiquem espertos com esses milionários. Juro que foi. Assistam, na uma hora. Você vai diminuir salário de deputado e senador? Olha, o problema são os milionários. Toma cuidado com esses milionários aí, hein? Eu juro que foi isso. É impressionante. É um meme pronto, né? Aí eles ficaram lá depois discutindo 10 minutos se havia ou se não havia provas contra o Lula, né? A Vera Magalhães foi perfeita, ela fez uma mãe, falei com ela, ela fez assim, você acha que ele deveria ser candidato? Sim. Mesmo com a lei da ficha limpa? Aí ela falou, sim, ele tem direito. Aí ela, não, ele não tem direito, ele é condenado de segunda instância, ele não tem direito. Aí ela se atrapalha toda, o STF tem que, já debateu se condenado em segunda instância, ela se confundiu com prisão em segunda instância. Aí a Vera foi lá, não, a lei da ficha limpa é bem clara, você sabe, você votou nela. Né? A lei da ficha limpa é condenar a segunda instância, não disputa eleição. Você tinha que ver, aí ela foi, se atrapalhou todo. A cara da Vera Magalhães, assim, mostra o que o brasileiro sentiu naquele momento. Tipo assim, não tem o que falar. Você acabou de deixar a pessoa no chão. Ela só fez uma cara tipo assim, cumpri minha missão aqui, falei o que eu tinha que falar. E olhou pro lado e passou pro próximo tempo, né? Próximo tema. Bom, no final, tô chegando no final do vídeo aqui. Ela falou do ídolo dela, né? Olga Benário, uma guerrilheira, né? E falou do Brizola, o cara que hoje os morros do Rio de Janeiro existem por causa do Brizola, depois vocês vão atrás disso, né? Mas eu quero deixar aqui no final uma parte que para mim foi perfeita, foi exatamente a caricatura de uma comunista mentirosa. No 1 hora e 12 minutos, o Joel perguntou para ela, o que você acha quando você contribui também com os ódios na rede social, tal, e ela falou exatamente essa frase. Quando acabar a entrevista, tu me mostra um exemplo de eu usando ódio nas redes sociais, e eu quero que vocês vejam esse exemplo, tá? Se eu tiver tempo, eu vou editar e vou fazer outro vídeo. No meu vídeo, em Porto Alegre, eu vou deixar aqui, no minuto 7:19, eu perguntei pra ela, o que é ser fascista? Ela falou o seguinte, ser igual a ti, além de feio, é fascista. Se isso não for discurso de ódio, você chamar alguém de fascista e você ainda chamar ele de feio, né? Quer dizer, você é toda feminista aí que não pode falar dos atributos físicos de uma mulher, mas você pode me chamar de feio. E aí você fala que você não faz ódio na rede social, mas você me chama de fascista, né? Então assim, isso pra mim é claramente o discurso contraditório do comunismo, beleza? Então é isso, fiquem mais com essa aí pra vocês dormirem felizes, com uma comunista passando vergonha ali no Roda Viva, ainda tentando lacrar, espetando, lançando ali ataques a todos os entrevistadores, beleza? Um abraço e vamos questionar tudo.